Em Apocalipse 13, verso 1, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que significa todo esse simbolismo? Em Daniel, capítulo 7, verso 3, 4 animais grandes subiam do mar. Aqui você tem a expressão terion, que é a palavra besta ou animal. Olhe para o verso 17. São 4 reis. Então, a palavra besta, ou animal em profecia, ela significa um reino ou um poder. Então, quando o Apocalipse diz que uma besta está surgindo do mar, ele está falando de um poder, de um reino que está se levantando. Agora, quando ele diz do mar, o que é que significa isso? Apocalipse 17, verso 15. As águas que viste onde a meretriz está assentada são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Se as águas são povos, multidões, nações e línguas, em Apocalipse 13, eu tenho um poder que se levanta no meio dos povos, ou seja, um local densamente povoado. Você sabia que a Igreja apoiou a escravidão? Alguns dos maiores erros da Igreja Católica ao longo dos séculos incluem a Inquisição, um tribunal eclesiástico que perseguiu e puniu pessoas acusadas de heresia, bruxaria e outras formas de apostasia. A Inquisição foi responsável pela morte de milhares de pessoas, incluindo mulheres, crianças e homens inocentes. A perseguição aos judeus. A Igreja Católica apoiou e participou da perseguição aos judeus por séculos. Durante a Idade Média, os judeus foram forçados a viver em guetos e sofreram uma série de restrições, incluindo a proibição de ocupar cargos públicos e de praticar sua fé livremente. A escravidão. A Igreja Católica apoiou e legitimou a escravidão por séculos. Durante a colonização da América, a Igreja Católica defendeu a escravidão dos africanos, argumentando que eles eram inferiores aos europeus e que sua escravidão era uma forma de revangelização. O silêncio diante de atrocidades. A Igreja Católica muitas vezes silenciou ou até mesmo apoiou atrocidades cometidas por governos ou outros grupos. Por exemplo, a Igreja Católica apoiou o regime nazista na Alemanha e o regime militar no Brasil. O abuso sexual de crianças. A Igreja Católica foi envolvida em um escândalo de abuso sexual de crianças que envolveu milhares de padres e religiosos. O escândalo causou grande dor e sofrimento. Muito bem. No livro de Daniel, no capítulo número 7, capítulo número 7, no versículo 8, em certo lugar, completamente erradicou 3 reinos, quando subiu no poder, enquanto eu estava contemplando, disse Daniel, contemplando os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, um pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados, tirados. Em sétimo lugar, a bestia, no Apocalipse, o capítulo número 13, versículo 6, a bestia fará a guerra com os santos, e então vi a mulher embriagada com sangue nos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Muito. No livro de Daniel, no capítulo 8, no capítulo 7, no versículo 8, ele em 8º lugar, tem um único homem que age, ele fala por todo. Ele diz que neste chifre ele havia um olho, uma visão, como visão de homem. Era uma boca que ele falava grandemente, era enxuto. 9.
o livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4. O soberano deste reino se levanta e contra tudo e que se chama Deus e que era objeto de adoração, de forma que ele se assentava no santuário de Deus. No décimo lugar, o soberano deste reino, ele identifica-se como o número 666. No livro do Apocalipse, capítulo de número 13, no versículo de número 18. Aqui na ala sabedoria, aquele que tem o entendimento, o calcule, o número, la besta, pois o número da besta de homem, tem nome de homem. O número de homem, os seus números 666. Décimo primeiro, fala da arrogância e blasfêmias, Apocalipse capítulo 13, versículo número 5. A Bíblia diz que a besta falará a arrogância e blasfêmia contra o Deus vivo. Apocalipse 13, versículo 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca, os lábios, para proferir palavras arrogantes, e blasfêmia, a autoridade para agir 42 meses. O 12º lugar, no livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 25, nos revela: tentou mudar o calendário e a lei, e falará palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. No 13º lugar, Apocalipse 13, versículo 5, a Bíblia vos revela o governo por 1260 dias, 260 anos. Foi-lhe dada uma boca, os lábios, para proferir a palavra arrogantes e blasfêmia. Atenção, vamos fazer as contas, a Bíblia Sagrada. Um dia profético é igual a um ano, literal. Um dia dele para cada ano. No livro de Ezequiel, no capítulo 4, no versículo 6, o ano lunar, 354 dias, o ano solar, 365 dias. O ano bíblico lunático solar, média 360 dias. 42 meses, igual a 3 anos e meio, igual a 1.260 dias, 1.260 dias, igual a dia profético de igual a 1.260 anos. Agora, em 14º lugar,
sua autoridade foi destituída por um poder civil, ele foi tomado, era em cativeiro. Se alguém levar a cativeiro, ele em cativeiro será levado. Se alguém rematar a espada será morto. Aqui estão a perseverança. A espada daqui, ele indica o poder civil. No livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo de número 4, no 15º lugar, foi mortamente ferida, mas acabaram por ser recuperado. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Então, vira aqui uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada mortamente, mas a ferida mortal foi curada e toda a terra ficou muito maravilhosa, seguiram a besta. Vamos entender o que diz a palavra de Deus a respeito dessas coxas que eu estou lhe falando para ti. Esse tema, os fatos comprovados na veracidade da histórica bíblica. Era uma Lucrécia ali, uma cidade. Segundo, está assentada sobre os 7 montes. Terceiro, ela está vestida de púrpura escarlate, muito vermelho, e era adorada, adornada de ouro e de pedra preciosa. Ele exerce o poder sobre todos os habitantes da terra. Em quinto lugar, surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural, certo? Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Sétimo, faz guerra contra o santo. Oitavo, tem o único homem que age e fala por todos. Nono, soberano deste reino se levanta contra tudo que ele se chama Deus. 10º, o soberano deste reino identifica-se com o número 666. 11º, fala de arrogância e blasfêmia. 12º, tentou mudar o calendário e a lei. 13º, ele governou por 1260 anos. Então, nós iremos agora para a parte da 14ª parte. A sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. No 15º, foi mortamente ferida nas cabeças. Foi mortamente ferida, mas acabaram por se recuperar. Somente um poder
na história corresponde aos fatos comprovados nas escrituras proféticas. A Igreja Católica Romana, vamos confirmar esses fatos comprovados na veracidade histórica bíblica das profecias. Primeiro, uma igreja em uma cidade. O livro do Apocalipse, capítulo 17, no versículo 18. A Igreja Católica Romana era a cidade do Vaticano e os fatos comprovados das descrições proféticas, a descrição profética da cidade do Vaticano são os sinônimos. Exemplo, o Tratado de Latrão, o Papa Pius XI juntou com Mussolini em 1929, declarou o Vaticano um Estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político que criou a cidade e os estados do Vaticano e deu reconhecimento total sobre a soberania da Santa Fé. Muito bem. Les estudo os fatos comprovados da veracidade histórica bíblica. Está lá sentado sobre os 7 montes. Apocalipse 17, versículo 9. Nesses 7 montes, Roma, a cidade das 7 colinas. Roma tinha alguma cidade, era a centuária das 7 colinas. Por exemplo, o Palatino era uma cidade de Roma. O Capitólio, cidade de Roma, Lavajuas. L'Aventino, terceiro lugar, a cidade de Roma. Célio, quarto lugar, a cidade de Roma. Esquilino, o quinto lugar, a cidade de Roma. Quirinário, sexto lugar, a cidade de Roma. Então, estas 7 cidades foi onde surgiu a Igreja Católica Romana. As 7 colinas foi ocupada durante a Idade de Bronze. Em terceiro lugar, está vestida de púrpura escarlata e era adornada de ouro e pedra, la preciosa. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 17, no versículo 4, la cor para os bispos e outros é de púrpura, e no Vaticano desde 1471 para os cardeais desde 1566 se veste de vermelho escarlate. A cruz no peitoral do Papa deve ser feita de ouro e decorada como pedra preciosa. Tu vai entendendo agora? As coisas como vai encaixando e trazendo clareza na vossa cabeça. No quarto lugar, o excesso de poder sobre todos os habitantes da terra. No Apocalipse 17, no versículo 7, o Papa disse: nos definimos que
la Santa la Sé apostólica é o pontífice romano que tem a supremacia sobre o mundo. O Papa se declarou uma vez que ele tem a supremacia no mundo, que ele manda em todas as pessoas no planeta Terra. Aqui esse estudo, os fatos comprovados, a veracidade histórica bíblica. O Papa Gregório se declarou como era o herdeiro da comissão eremitada sobre todas as almas. Em quinto lugar, surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. A Igreja Estado Católica Romana surgiu no meio dos 10 tribos, monarquias, a monarquia originais na Europa, anglo-saxões, ajudou a criar a Igreja Católica. Os germanos, França, o país da França, a Suíça, o Portugal, eram os godos e vândalos. Todas essas cidades, esses países, ajudou a criar a Igreja Católica Apostólica Romana. Em sexto lugar, completamente erradicou três reinos quando subiu ao poder. No livro de Daniel, capítulo de número 7, no versículo 8, a história registra que o papado de Roma recriminou 3 das 10 originais tribos da Europa, vandários, em 454 depois de Cristo. Em 454 depois de Cristo, os herícolos, a Igreja Católica também destruiu um outro grupo, herícolos, no período de 493 depois de Cristo. Os ostrogodos em 538 depois de Cristo. Os imperadores católicos Zeno preparou um tratado com os ostrogodos. Lemire Mirignon, em 487, qual era o resultou na erradicação. Erradicação significa arrancar, tirar a folha, a força. Eles arrancaram, mataram muita pessoa. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela matou muita pessoa. Mas vamos lá vincar a palavra de Deus para nós entendermos o desfecho, o qual resultou na erradicação, que quer dizer arrancar do lugar, o rei Ariano dos Iléricos em 493 depois de Cristo, e o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos, e o reino dos vândalos em 574, então quebrou esses 3 reinos. Então
quebrou o poderes ariano e os poderes astrogodo. Em 538, assim foram os 3 chifres escritos no livro de Daniel, capítulo 7, versículo de número 8. Los vándalos, los astrogodos, foram arrancados, a igreja católica arrancou, matou essas pessoas pela raiz. Uma observação, hoje não existe mais uma linhagem que possamos ser rastreado até a pessoa dos grodos, as pessoas dos récords e as pessoas dos vândalos. Não existe mais, porque a igreja católica arrancou essas pessoas. E tem muita época, muitos anos, derramou-se mais sangue, a igreja católica derramou muito sangue de pessoas inocentes. Faz guerra contra os santos. O livro do Apocalipse 17, versículo 6. A igreja católica romana derramou muito sangue, o rio de sangue matou muitas pessoas inocentes da igreja católica romana do que qualquer outra instituição que tenha resistido em toda a humanidade. Só tenho uma dúvida: realmente quem não tem conhecimento do nome, do número de vítimas da qual a igreja católica matou, foram a somatória total 100 mil pessoas na Santa Inquisição. Na Santa Inquisição, a igreja católica matou mais de 100 mil pessoas. Na Espanha, em 1540, em 1700 foram mortos. No ano de 1540 foram mortos 1.700 milhões e 700 de pessoas, porque não concordava com a igreja católica. Eles mataram essas pessoas. Em 8º lugar, tem um único homem que ele fala com todos. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. O Papa é o único porta-voz de toda a igreja católica. Então, lá veja aí como as profecias dos livros da qual estou falando para ti, que ele já vai trazendo o esclarecimento que a Bíblia Sagrada, tanto a minha a Bíblia, a sua Bíblia Sagrada, ela fala a mesma coisa, que ela estudando como eu fiz o estudo agora aqui bíblico, vai trazer o declaramento quem era a besta, o que a igreja católica ela fez as coisas muito ruim. Então, os fatos comprovados da velocidade do histórico bíblico, eu trazendo para ti daqui as declarações, o esclarecimento da palavra de Deus. Nono lugar, o soberano deste reino se levanta contra tudo o que se chama Deus. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, o Papa Leão 18, no ano de 1894, disse-lhe nós detemos nossa terra e o lugar de Deus nesta terra, o lugar de todos os poderosos. O Papa
o Papa Leão, no século XVIII, ele disse que ele detinha o lugar de Deus. E que detinha também nesta terra o lugar de Deus. Naquela época, o Papa falou que ele era o próprio Deus. Veja aí a blasfêmia. Em 10º, o soberano deste reino identifica como o número de 666, no livro de Apocalipse 13, versículo 18. A descrição da tríplice coroa, o Papa Vigário Filidei. No ano de 1995, ele estava na Bahia. Ele estava na Bahia porque eu sou brasileiro. Sou brasileiro, nascido no Brasil, lá na Bahia. Então, nesse ano, ele estava na Bahia e eu vi o Papa João Francisco com a coroa na sua cabeça e algumas iniciais. E quando eu interpretei aquelas iniciais que estavam lá, coroa na cabeça do Papa Francisco, estava lá a interpretação, os 666, o 666. No livro do Apocalipse 13, 18, no versículo, nos diz que a descrição da tríplice coroa significa que o Papa lá naquela bonha estava escrito o vigário substituto, o Filho de Deus. O valor de seus números, o título blasfêmico, ele é o 666. Ele é o 11º lugar. Fala arrogância e blasfêmia, Apocalipse 3, versículo 5. A Bíblia Sagrada define a blasfêmia. Primeiro, afirma ser Deus. O Papa, ele afirma que é um Deus na terra e que todo deve venerar e glorificar. No João capítulo 10, versículo 3, o Papa não se diz ser apenas um representante de Jesus Cristo, mas o Papa afirma que ele era o próprio Jesus Cristo. Aí veja, é uma blasfêmia, está lá blasfemando. Mas o Papa afirma que ele é o próprio Jesus Cristo na terra. Afirma que tem o poder de perdoar o pecado. Não, o único que tem o poder de perdoar o pecado é Deus. Lá persegue o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 13. Abra suas Bíblias e veja aí no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 13. Porque esse estudo bíblico com o tema os fatos comprovados da veracidade histórica bíblica. A classificação da requisição, que ele foi praticado pela Igreja Católica Apostólica Romana. A requisição foi uma mancha mais negra, mas foi uma mancha muito breque do registro da humanidade. Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Católica Apostólica Romana no período da requisição, que eles chamam de Santa Requisição, que ele santa não é, não. Então, o período da requisição sobre o véu do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana
perseguiu e matou milhões de pessoas que foram verdadeiros e os servos do Deus Altíssimo. A igreja, no período da Idade Média, no período da Inquisição da Santa Fé, como diz eles mataram os servos do Senhor, mataram os cristãos, mataram muita pessoa que não queria se dobrar perante a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica, foi a igreja que ele matou muito mais do que outra coisa. E matou muito em nome de Deus. O 12º tentou mudar o calendário e a lei. No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, Deus, o Papa se coloca como autoridade podendo modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O Papa se coloca como Deus. Ele se diz Deus na terra. Antigamente, no passado, ele dizia que era o representante de Deus. Algum tempo para cá, ele fala que era o próprio Deus. Veja que isso é uma blasfêmia. Senhoras e senhores, uma observação, no século IV, Roma adotou uns falsos calendários pagãos e proibiu o calendário lunisolar bíblico. Roma mudou o calendário. Esse calendário aqui que nós vemos a data, esse calendário que a gente vê, nós vemos a data, o ano. Os romanos mudaram, o Papa mudou, ele criou um novo calendário. Eu vou te falar agora. O calendário original era o luno solar bíblico. Era o luno solar bíblico. O Papa não, ele não aceitou, ele trocou por outro. Esse calendário que está aqui nas minhas mãos, ele é um calendário romano. Aqui é romano. Não, brasileiro não. Não, brasileiro não. Ele é romano. É romano, eu vou lhe provar romano. Vem cá e eu vou lhe provar que é romano. Então, o calendário lunisolar, o calendário juliano instituído no ano de 45 a.C. Jesus pelo próprio Júlio César, mas no momento em que a torre foi construída, a suspeita que era o calendário de César estava deslizando, não prestava para nada. O Papa teve uma reunião na sua época e disse que o calendário não prestava mais e tinha que mudar o calendário. Então foi criado uma sala, com um quadro para mostrar ao Papa que o antigo calendário juliano estava errado. O Papa Gregório XIII ordenou que desde a partir de outubro de 1582 fosse completamente apagado do calendário. E o Papa Gregório disse também que o novo ano deveria começar em 1º de janeiro, todos os anos, está aqui a folhinha, janeiro, essa folhinha romana, foi o Papa quem criou, lá em Roma, a folhinha. Então o Papa deu ordem de que deveria começar a 1º de janeiro.
A partir de outubro de 1982, fosse completamente apagado no calendário. O Papa Gregório disse também que no novo ano deveria começar o 1º de janeiro. Então, foi estabelecido o calendário gregoriano, que é usado até hoje em muitos países, inclusive aqui no Brasil, é este calendário aqui, que foi criado pelo Papa, ele espalhou no mundo inteiro, e todos seguiram esta ordem do Papa Gregório. Todos os países, até o ano novo começaria no final de março. Então, naquela época, o ano novo começava no final de março, mas o Papa mudou para o dia 1º de janeiro. O papado também removeu o segundo mandamento de Deus. O Papa removeu o segundo mandamento de Deus, que ele proíbe a adoração a ídolo. A vossa Bíblia, a minha Bíblia, declara que é pecado adorar a ídolo, adorar a imagem da escultura. E o Papa ele aboliu essa lei. Ele dividiu, porque Deus deu 10 mandamentos. E o Papa deveria manter. Não, ele não manteve, ele arrancou, ele radicou o mandamento, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. Foi a Igreja Católica que dividiu os 10 mandamentos em 2 partes. Ele, seguindo esse estudo bíblico, os fatos comprovados a veracidade histórica bíblica. No 13º, o governador por 1260 anos, o Apocalipse capítulo número 3, versículo 5, em 538 depois de Cristo, o papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder do gordo, deixando-o reinar som de supremacia eclesiástica incontestada, a Igreja Católica Romana poderia exercer a sua plena autoridade. No 1798 depois de Cristo, o general Berthier da França, o francês, fez a sua entrada a Roma. Ele marchou a Roma sobre a cidade sem encontrar a resistência. Ele tomou o tesouro da cidade de Roma. Ele declarou o fim do poder papal, do poder temporal do Papa. O Pio VI, depois da queda do Papa Pio VI, Roma foi proclamada a República Romana com modelo francês, Também ele estabeleceu um novo papado do governo de 1260 anos. O governo papal foi em 538 até o 1798. O governo papal foi de 538 a 1798, até esse período. Para falar a verdade, quase não ia existir mais a Igreja Católica no planeta Terra. Por quê? Porque o Berthier, o francês, foi lá e acabou com a Igreja Católica. Acabou com a Igreja Católica, o Berthier. Ele lá acabou com a Igreja Católica no ano de 538 depois de Cristo. Sim. Agora presta atenção numa coisa. Lá estamos chegando no final desse estudo bíblico. A sua atenção é muito importante. Deixa aqui nos comentários, curte e compartilha.
E no 14º lugar, falta 2 só para terminar esse mais um. A sua autoridade foi destituída por um poder civil que foi tomado em cativeiro. Apocalipse capítulo número 13, versículo 10. A suprema humilhação da Igreja Católica Romana veio quando o Pio VI, o Papa Pio VI, foi preso, foi expulso de Roma em 20 de fevereiro de 1798 pelo exército que prendeu e levou cativo o Papa Pio VI. Ele foi feito prisioneiro. O Papa Pio VI, no ano de 1798, foi prisioneiro, foi preso e transportado para a França. O Papa Pio VI morreu 18 meses depois da sua prisão. Quase não existia mais a Igreja Católica. Mas para se cumprir as profecias de Daniel, no 15º lugar, para nós finalizarmos aqui, foi mortalmente ferida, mas acabaram por se recuperar. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Em 1798 depois de Cristo, o general Berthier francês entrou a Roma e aboliu o governo papal, estabelecendo-se um novo governo. Mas em 1929, Roma foi atribuído o estatuto do soberano extraterritorial pela concórdia do Tratado de Lateran. O Papa renasceu da cinza. O papado renasce da cinza. A Igreja Católica ela se levanta da cinza, se renasce da cinza novamente, porque já tinha o general Berthier, já tinha exterminado com a Igreja Católica. Mas para se cumprir as profecias, a besta surge lá, a cinza. Surge de novo a Igreja Católica, a cinza, do nada, mas para se cumprir a palavra de Deus. No Apocalipse capítulo 22, no versículo 7, ele diz assim: leis que venham sem demora, bem-aventurado aqueles que guardam as suas palavras, as palavras deste livro da profecia. Meus amigo meu, o colombiano, francês, amigo meu, africano, Deus la abençoa. Ele levanta a vossa mão, aceita a Cristo como seu Salvador, porque era fazendo aqui um análise bíblico nesse estudo que eu acabei de explicar, vai se dar um entendimento que a Igreja Católica Romana cometeu muitas atrocidades, matou muitas pessoas, mais de 100 mil pessoas, mais de 100 milhões de pessoas. A Igreja Católica ela foi destruída pelo general Berthier depois de Cristo, lá no ano de 1798. Mas, amigo meu, ele entrega sua vida para Cristo Jesus. Porque as profecias estão se cumprindo, e lhe falta agora poucas profecias para se cumprir. Se Deus nos permitir assim, até a próxima vez. Muito obrigado. Buenas noites, senhoras e senhores.
Senhoras e senhores, cubano, ele também é africano e também é espanhol. Ele é o mesmo idioma que eu estou falando para vós. Ele é espanhol. Eu tenho uma palavra de Deus vivo para meu coração e para vosso coração. A palavra de Deus no livro de Daniel, lá para a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo de número 7, era o versículo de número 25. Número 25. Vamos ler a palavra de Deus. Lá diz assim: e falarás a palavra contra o Altíssimo, e lhe consumirá os santos do Altíssimo. Procurarão trocar os tempos, a lei, e eles serão lhe entregue de sua mão por um tempo, e a metade de um tempo. Pois bem, senhoras e senhores, o tema dessa mensagem é os fatos comprovados da veracidade histórica bíblica. Esse é o tema. Então, presta bem atenção no que eu vou lhe falar. Eu sou o pastor Washington Rodrigues, brasileiro. Estou lhe falando esse idioma para você, o cubano, para você, o estrangeiro, o africano, o letiano, ele compreender a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando ele em francês, para tu compreender a palavra de Deus. Presta bem atenção. Deixa nos comentários, compartilha bastante e curte. Deixa aqui os seus comentários lá embaixo. Então, a palavra de Deus, ela diz assim: lá fará a palavra contra o Altíssimo, lhe procurarão trocar os tempos, e metade de um tempo, e um tempo. Os fatores e fatos que comprovam a veracidade da histórica bíblica. Vamos lá então. O fato é que aqui significa o acontecimento no passado que tem repercussões até os dias de hoje. A palavra de Deus traz a repercussões social, que significa o impacto que esse acontecimento nos mostrará. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem a Bíblia é a palavra de Deus. É muito. Os fatores da história que são elementos, significam elementos em que influencia os acontecimentos proféticos, a Bíblia, no livro de Daniel, que fala de um tempo, de dois tempos, a metade de um tempo, no qual falou o profeta Daniel, que essa transcorrência tem a ver com o caminho percorrido pelo povo de Deus, o Deus vivo, a glória de Deus, o que essa
esse acontecimento. Vamos entender sobre a transcorrência do 2270 dias ou 3 anos e meio. Que ele falou o profeta nos tempos antigos de um ano especial que ele contava unanimemente 370 dias, entende no contexto dessa palavra, dessa profecia, ilumina as páginas da Bíblia. O conteúdo da profecia ilumina as páginas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, no calendário protático, nos transcende para o período datados em Judá. O Judá é um lugar lá em Jerusalém, no território dos judeus. Judá é território dos judeus. E no período de Ferro, que chega até os dias em que Jerusalém é atacada pelos babilônios. Atacou em Jerusalém. Presta bem atenção. No 6º século de Cristo, nos dias do profeta Daniel, nós temos que este calendário portátil marca o mês esquemático com tinta ou com buracos, representado o 30 dias, ou o 30 buracos, melhor, se no mês tem 30 dias, sim, dias, ou 30 buracos, porque era o calendário protático, que ele apontava lixo que eu estou lhe falando, ele apontava exatamente isto que eu estou lhe falando para ti agora. Se o dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias. O calendário portátil apontava 360 dias ao todo ano. De 360 dias, nunca foi praticado esse calendário. O calendário portátil nunca foi praticado como calendário normal por qualquer grupo ou por qualquer pessoa que seja. Esse tipo de calendário era um serviço, era de uma estrutura conveniente, apenas para longo prazo, não acordado em um ano civil concreto que seguiam o calendário solar ou o calendário lunar. Isso aqui é um estudo bíblico. Vejamos o que é o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo 20. Daniel falou dizendo assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque a sabedoria e o poder são dele, de Papai do Céu.
do Deus vivo, a sabedoria, a glória para Ele. E no versículo 21 diz assim: troca os tempos, as estações, e Ele dá a sabedoria para os sábios. A sabedoria para os sábios e o conhecimento para os entendidos. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus. Lá diz assim: e falarás a palavra contra o Altíssimo, e ele consumirá os santos do Altíssimo. Procurarão trocar os tempos, a lei, e eles serão entregues de sua mão por tempo, e a metade de tempo. Pois bem, senhoras e senhores, o tema dessa mensagem é os fatos comprovados da veracidade histórica bíblica. Esse é o tema. Então, presta bem atenção no que eu vou lhe falar. Eu sou o pastor Washington Rodrigues, brasileiro. Estou lhe falando esse idioma para você, o cubano, para você, o estrangeiro, o africano, o haitiano, ele compreender a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando ele em francês, para tu compreender a palavra de Deus. Presta bem atenção. Deixa os comentários, compartilha bastante e curte. Deixa aqui os seus comentários lá embaixo. Então, a palavra de Deus, ela diz assim: ela fará a palavra contra o Altíssimo, lhe procurarão trocar os tempos, e metade do tempo e tempo. Os fatores e fatos que comprovam a veracidade da histórica bíblica. Vamos lá então. O fato é que aqui significa o acontecimento no passado que tem repercussões até os dias de hoje. A palavra de Deus traz a repercussão social, que significa o impacto que esse acontecimento nos mostrará. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem a Bíblia é a palavra de Deus. É muito. Os fatores da história, que são elementos, significam elementos em que influencia os acontecimentos proféticos. A Bíblia, no livro de Daniel, que fala de tempo, de dois tempos, a metade de tempo, no qual falou o profeta Daniel, que
transcorrência tem a ver com o caminho percorrido pelo povo de Deus, o Deus vivo, a glória de Deus. O que é esse acontecimento? Vamos entender sobre a transcorrência do 2270 dias ou 3 anos e meio. Que ele falou o profeta nos tempos antigos de um ano especial que ele contava unanimemente 370 dias. Entende o contexto dessa palavra, dessa profecia, ilumina as páginas da Bíblia. O conteúdo da profecia ilumina as páginas da Bíblia sagrada, a palavra de Deus. Então, no calendário protático, nos transcende para o período datados em Judá. O Judá é um lugar lá em Jerusalém, no território dos judeus. Judá é território dos judeus. E no período de Ferro, que chega até os dias em que Jerusalém é atacada pelos babilônios. Atacou Jerusalém. Presta bem atenção. No 6º século de Cristo, nos dias do profeta Daniel, nós temos que este calendário portátil marca o mês esquemático com tinta ou com buracos, representado o 30 dias, ou o 30 buracos. Melhor, se no mês tem 30 dias, sim, dias, ou 30 buracos, porque era o calendário protático, que ele apontava lixo que eu estou lhe falando, ele apontava exatamente isto que eu estou lhe falando para ti agora. Se o dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias. O calendário portátil apontava 360 dias ao todo ano. De 360 dias, nunca foi praticado esse calendário. O calendário portátil nunca foi praticado como calendário normal por qualquer grupo ou por qualquer pessoa que seja. Esse tipo de calendário era um serviço, era de uma estrutura conveniente, apenas para longo prazo, não acordado em um ano civil concreto que seguiam o calendário solar ou o calendário lunar. Isso aqui é um estudo bíblico. Vejamos o que é o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo 20. No versículo 20, Daniel falou dizendo assim:
Bendito seja o nome de Deus, de la eternidade à eternidade, porque a sabedoria e o poder são dele, de Papai do céu, de Deus vivo. A sabedoria e a glória para ele. E o versículo 21 diz assim: troca os tempos, as estações, e ele dá a sabedoria para os sábios. A sabedoria para os sábios e o conhecimento para os entendidos. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus. A Inquisição foi uma poderosa instituição estabelecida dentro da Igreja Católica para castigar e erradicar a heresia na Europa e na América. Desde suas origens no século XII, sua fama se deu pela monstruosidade das torturas infligidas e pela implacável perseguição de judeus e muçulmanos. Sua manifestação mais cruel foi registrada na Espanha, onde a Inquisição chegou a executar cerca de 32 mil pessoas. A Inquisição começou com a perseguição organizada das religiões cristãs não católicas na Europa. Os inquisitores chegavam em qualquer cidade e anunciavam a sua presença, dando aos cidadãos a oportunidade de admitir sua heresia. Não era permitido aos hereges enfrentar seus acusadores. Eles não recebiam nenhuma assessoria e frequentemente eram vítimas de acusações falsas. Os acusados eram obrigados a depor sob tortura e, se não confessavam, a execução era inevitável. Os inquisidores cometeram inúmeros abusos, desde queimar hereges na fogueira, mesmo que eles tenham confessado, até confiscar suas terras para enriquecimento pessoal. Em 1307, os inquisidores prenderam e torturaram mais de 15 mil cavaleiros templários na França, o que resultou em dezenas de execuções. Joana d'Arc, queimada na fogueira em 1431, é a vítima mais famosa da Inquisição.